O medo faz parte da vida do adulto, do idoso, do adolescente e também da criança. Por ser uma emoção básica, o medo se apresenta em diversas situações ao longo da vida, e ele é uma das emoções mais comumente associadas a aspectos negativos. Mas como lidar com medo na infância? O que fazer? Como combater? É exatamente sobre isso que vamos falar no Pediatrando de hoje. Mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você fica sabendo toda vez que surgir um episódio novo por aqui. Ah, e compartilhe também com toda a sua rede de amigos. Eu tenho certeza que o tema de hoje vai ensinar e ajudar muito a todos vocês. Olá, eu sou o Dr. Carlos e no episódio de hoje falaremos sobre medo. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui a Gabriela Andrade. Ela é psicóloga infanto-juvenil e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre isso, não é mesmo, Gabriela? Muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Gabriela, todo mundo sente medo. Seja de aranha, seja de altura, seja do escuro, de ficar doente, da solidão, de ir ao médico. O medo realmente é uma emoção normal? Sim, o medo ele é considerado uma emoção básica do ser humano, que ela vem desde o nosso processo evolutivo. Então, nossos ancestrais, antigamente, o homem, quando ele estava de frente com uma situação, que era uma situação que ele detectava alguma ameaça, algum risco, o organismo ele se preparava para enfrentar essa emoção, seja por respostas de fuga ou por enfrentamento mesmo. Então, o medo, ele tem a função de ser um sinal de alerta, uma proteção para essa pessoa de possíveis riscos no ambiente. E na infância, Gabriela, o medo deve ser encarado como uma forma normal ou não? Na infância, o medo também tem uma função muito importante. Você imagina uma criança que não tem medo de nada. Uma criança sem medo de estranhos, uma criança sem medo de altura, né? Então, imagina quantas situações de risco essa criança ela estaria exposta se ela não tivesse o mínimo dessa emoção possível que freasse o comportamento dela de frente com esses estímulos. Então, o medo na infância, ele protege em alguma medida, né? Uma medida moderada. Então, nesse caso, o medo é protetor. Exatamente. Não é verdade? E qual é a origem do medo na infância? Depende. Existem, assim, origens diferentes para diferentes tipos de medo. Por exemplo, o medo de separação dos pais. Evolutivamente, as crianças que ficavam mais próximas das figuras de cuidado, das figuras de apego, elas tinham maior chance de sobrevivência quando se encontravam em situações de risco. Então, isso foi gravado na nossa evolução e as crianças elas demonstram esse comportamento. Sempre, não sei se você já percebeu, sempre quando alguma criança cai ou então chega um estranho, a criança ela tem esse costume de vir junto para os pais, vir junto para a mãe. Então, a separação para essas crianças é uma coisa que já dá esse alerta de caramba, talvez eu esteja em perigo. Isso pode ser um risco. Uma outra situação também é em relação ao conteúdo, em relação àquilo que a criança está tendo acesso. O medo ele pode vir de diferentes fontes. Existem faixas etárias determinadas para alguns jogos, filmes, e essas faixas etárias elas precisam ser respeitadas porque a criança ela tem fases de desenvolvimento, fases de conseguir abstrair, digerir algumas informações, que às vezes aquela informação que ela está tendo acesso não faz parte dessa fase. Então começa a surgir o medo daquele filme que assistiu, de terror, aquele jogo que tem imagens mais violentas. E o medo também acontece muito por associação de estímulos que a gente fala. Por exemplo, o famoso medo do médico. Às vezes a criança, quando ela vai... Não precisa, hein, gente? Não precisa, esse medo exatamente. Não precisa. A criança, quando ela vai em algum ambiente em que ela não se sente bem, que ela está sentindo dor, ao invés de ela associar esse momento à doença que ela está sentindo, às vezes ela associa a imagem do médico. E aí acaba gerando esses outros tipos de medo. E é engraçado falar nisso, Gabriela, porque eu sempre chamo a atenção dos pais, seja no consultório, seja na emergência que eu tô trabalhando, porque é sempre uma associação negativa com o médico, É assim, fulana, fica quieta porque senão o médico vai te dar uma injeção. Exatamente. E eu chamo a atenção mesmo, porque a gente não tem que fazer essa associação de que se vai ao médico vai levar uma injeção, porque aquilo é ruim, porque aquilo vai causar dor. Gabriela, e a gente consegue separar os medos na infância de acordo com as idades? Existem idades mais propícias para um tipo de medo, outras idades mais propícias para outro tipo de medo, ou Sim. tudo generalizado? Existe. Tem medos específicos na infância, característicos de cada faixa etária. Por exemplo, as crianças menores,
antes do primeiro ano, elas têm o costume de não falar, né? Porque não verbaliza ainda muito pouco, mas você consegue perceber os sinais do medo no comportamento da criança. Um bebê, por exemplo, quando tem ruídos muito altos no ambiente, você percebe aquele sustinho, né? Às vezes que a criança tem de separação da figura materna, que foi o exemplo que eu tinha dado, por conta dessa questão mesmo do risco, né? De estar exposto a riscos. Conforme a criança ela vai crescendo, ela vai tendo medos mais concretos. Então, é aquele medo do escuro, o medo de pessoas fantasiadas, o medo às vezes de algum animalzinho. E quanto mais a criança cresce, mais esse medo ele vai para a esfera social. É mais comum a gente ver questões sociais. Então, uma criança maior, um adolescente, ele costuma ter medos em relação à convivência social. Então, medo da reação de professores na escola, de fazer amizades, medo em relação a se ele é aceito ou não. E já entendemos que o medo, então, é uma emoção que é normal. Mas quando que esse medo deve ser encarado como um medo patológico? Qual a diferença do medo normal para o medo patológico? Isso é muito importante, porque é uma questão que os pais precisam estar muito atentos. A gente sabe que existem medos que são característicos, né, a cada faixa etária, que é normal as crianças passarem por esse tipo de medo, só que o que é importante a gente observar é como esse medo está sendo apresentado, né? Se esse medo ele está aparecendo com uma frequência muito grande, né? Vários dias de semana a criança expressa aquele medo, a intensidade que ela expressa esse medo, quanto que isso tem atrapalhado a rotina da criança. Então, ela consegue ficar brincando no quarto sozinha, ela dorme sozinha, ela faz as atividades que antes dela começar a ter esse comportamento de medo, ela fazia. Os pais eles têm que estar atentos quando esse medo começar a aparecer nessa frequência maior e nessa intensidade. Isso é um sinal de que às vezes a gente não está mais falando de um medo normal, a gente está falando do medo patológico, da ansiedade, da fobia, né? E é aí que o psicólogo entra, por exemplo? Então, o psicólogo ele tem um trabalho muito importante nessa questão do diagnóstico já, né? Se a criança ela foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, uma fobia específica, uma fobia social, mas o nosso trabalho também é muito mais preventivo. O psicólogo, diferente do que é comumente, né, falado por aí, ele não trata só pessoas que têm transtornos, grandes problemas. O nosso trabalho na infância, falar de infância, na verdade, é falar de prevenção. Quando a gente lida com crianças, a gente está prevenindo diversas coisas que podem se tornar muito maiores no futuro. A gente trabalha com um processo de regulação emocional, que é muito importante, né? De educação emocional na infância, para a criança começar a aprender a lidar com essa emoção, porque o medo vai sempre fazer parte. E Gabriela, falando em tratamento, como é que os pais podem ajudar os seus filhos a combater o medo? Existem várias dicas, né, que a gente pode dar para os pais em casa. Seria, por exemplo, a validação emocional em primeiro lugar. Então, você acolher esse medo da criança e mostrar para ela que você tá ali como um parceiro dela para enfrentar. O segundo, que é muito importante, que é não forçar, né? É muito importante a gente não forçar esse contato com a criança, porque pode ter o efeito reverso, ao invés de amenizar, pode aumentar esse medo. É muito importante também a gente descobrir qual é a fonte do medo, como aconteceu, quando aconteceu, que informação que essa criança está tendo acesso, né? Que a gente pode verificar que às vezes não está funcionando com a faixa etária dela. E uma coisa que é muito bacana também é começar a associar as figuras que a criança tem medo a coisas positivas, a histórias ruins virarem histórias legais, divertidas. Hoje em dia a gente vê muito isso nos filmes, então a gente tem aquele Hotel Transilvânia, Monstros S.A., usam aquelas figuras popularmente que causam medo nas crianças. Os monstros são bons, onde os monstros têm legais, medo das crianças. Né? Então, é humanizar essas figuras, mostrar que elas também têm sentimentos, que podem ser divertidas. Um outro ponto muito importante também é reforçar as pequenas conquistas da criança. É muito comum, por exemplo, uma criança que tem medo de dormir sozinha, quando ela passa 5 minutos, às vezes, da noite no quarto, os pais, ao invés de falarem, nossa, que bacana, você conseguiu, né, ficar mais de 5 minutos no seu quarto, é muito mais comum a gente ver pais falando, caramba, você veio de novo dormir aqui, você é um bebê, e diminuindo essa conquista. Então, quando a gente começa a reforçar esses pequenos passos de enfrentamento, esse comportamento de enfrentar da criança, ele vai aumentar, ela vai se sentir capaz, ela vai perceber que tem alguém que acredita que ela consiga. Eu trouxe hoje aqui esse spray anti-monstro, né? E esse spray ele pode ser usado de diversas maneiras, de acordo com o que a família necessita e a criança também. Não necessariamente precisa ser um anti-monstro, né? Não, a gente pode adaptar isso para necessidade. Às vezes é fantasma, o zumbi, e o medo que a criança tenha, né? Então, o spray anti-monstro, como é que a gente pode utilizar ele? A ideia é transformar
numa brincadeira. Então, a gente pode usar, por exemplo, as gotas mágicas, a dose de coragem, né, o brilho da coragem, o nome que a família preferir usar, e construir junto com a criança. E é sempre bom a gente montar uma história. Então, chamar a criança um dia, fazer daquilo um evento, né? Falar, olha só, eu descobri esse spray anti-monstro, porque você tem esse medo e eu tava pesquisando, eu achei na internet, enfim, contar uma história. E aí, montar junto com a criança. Fala, eu sei que você é corajosa, eu acredito que você seja corajosa, mas aqui o que tem uma você dose acha? extra. Exatamente. Da gente colocar um pouco mais, né, de coragem na nossa poção. Você já viu que a mamãe e o papai, a gente usa aquele spray pra afastar mosquito, inseto? Isso aqui é a mesma coisa, só que com os monstros. E a ideia é montar junto com a criança. Essas gotas mágicas são bastante legais, né, assim, de usar com eles. Eles adoram, porque transforma, né, é colorido. Então você vê a água mudando de cor, você vê, nossa, é mágico mesmo. Mas a família que está preocupada também com a sujeira que pode fazer, pode substituir por essência. Então é o cheiro, a gente ao invés de trabalhar com a imagem, a gente trabalha com cheiro com a criança também, que é legal. E aí a gente começa a usar, aplicar. E aí a gente vai fazendo disso um processo de enfrentamento. Então ela espirra um dia e tenta dormir no quarto sozinha. Nem sempre a criança consegue da primeira vez, então por isso que é muito importante esse processo de reforçar essas pequenas conquistas, e pouco a pouco ela vai conseguindo entrar em contato com aquele ambiente, que é muito importante no processo de enfrentamento do medo, da criança ver que de fato aquilo ali não existe. Uma coisa também que é muito importante é deixar claro que é um recurso temporário, então a gente usa por um tempo para ajudar a criança nesse processo de enfrentar. Então é um processo que a gente vai inserir um recurso para ajudar, né, no enfrentamento desse monstro, desse fantasma imaginário que eles têm, e depois retirar para que a criança ela consiga internalizar que aquilo ali é uma conquista dela, que ela que é corajosa, que ela consegue enfrentar os medos, e isso aqui foi apenas uma ajudinha, né? É aquela dose de coragem a mais, porque a coragem ela já tem. Eu queria agradecer imensamente a sua participação. Eu tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas de quem está nos assistindo e que a gente deu umas dicas muito legais para combater o medo da criançada, não é verdade? Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Bem, acho que depois de toda essa conversa, a verdade que fica é que todos sentem medo, nos mais variados graus e por diferentes motivos, porque o medo faz parte da experiência humana. Vale lembrar que é na infância que construímos a forma como interpretamos os eventos que ocorrem diariamente na nossa vida. Sendo assim, essa é a fase do desenvolvimento que é propícia para elaborarmos interpretações alternativas e formas mais saudáveis de vivenciar e expressar o medo e as demais emoções. E vocês que estão nos assistindo, eu espero que todas essas dicas tenham sido válidas para a gente repensar a forma como lidamos e combatemos o medo das nossas crianças. Se você tiver mais alguma ideia genial como spray anti-monstro, deixa aqui nos comentários. A gente vai adorar saber sobre a sua experiência. O Pediatrando de hoje vai ficando por aqui. Até breve, pessoal! Deixa o seu like, compartilha com todos os seus amigos esse vídeo. Tchau, tchau!